Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A paz do nosso Senhor, Salvador e Rei. Jesus é Rei. Eu gosto muito de chamar o meu Senhor de Rei. Foi declarado aqui que Ele é Senhor, né? O pastor estava introduzindo. Ele é Senhor, Ele é o dono de tudo e de todos. E eu quero me apresentar rapidamente. Aqui estava comigo aqui o pastor Igor, né? Na sexta-feira, foi sexta-feira à noite? Não, foi quinta. Quando é que nós começamos? Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, o pastor Igor estava aqui inaugurando esse trabalho. Nós viemos do Rio de Janeiro para cá, para compartilhar com os amados a visão que o Senhor tem nos entregue. Ontem foi a vez do pastor Márcio. Pastor Márcio, ele não está aqui mais conosco, porque ele teve que voltar para assumir lá os trabalhos na igreja dele. Mas ele ministrou de manhã e ministrou à noite, né? Foi de tarde à noite. Hoje serei eu que vou estar ministrando nessa hora. E depois, na parte da tarde e à noite, o pastor Igor vai também finalizar a participação. Pastor Pedro, esse homem grande, bonito que está ali, ele vai começar então. É bonito, o cara é bonito. Eu não vou nem falar de mim. Vai estar ministrando amanhã sobre o milênio, a primeira parte, e depois na terça-feira, a segunda parte. Nós temos esse ministério nas mãos. Há mais de 24 anos, eu também fui impactado com essas revelações através de outro homem de Deus. Então, daquilo que recebemos, temos passado, e desses 24 anos, temos feito seminários contínuos, pelo menos 3, 4 por ano, abrindo para os irmãos receberem de graça. Aprendemos com os discípulos, de graça recebestes, de graça dai. Amém, povo santo? Então, queridos, esse nosso propósito de vir aqui, né, inspirado pelo pastor Everaldo, ele sentiu no coração de nos trazer, nada mais é do que um propósito no coração de Deus, de aperfeiçoar a noiva, preparar a noiva do Cordeiro, a igreja, para a última semana de Daniel, para o período que vai vir de grande tribulação aí pela frente. E a igreja precisa estar preparada. Quantos concordam com isso? Diga amém. A igreja não pode estar dormindo. Amém, pastor? Quem aqui ainda não teve, está sem a apostila da conferência? Levante suas mãos, por favor. Será que nós vamos conseguir colocar no QR Code enquanto o pastor vai falando? Pronto. Ele vai colocar o QR Code da apostila. E aí você, com o seu celular, você vai entrar no link no nosso grupo. Você também que está aí pelo canal do YouTube. Você tem acesso a esse material. Todo gratuito, disponível para você. Então você coloca o QR Code. Você vai abrir o seu celular no QR Code. Você vai ter acesso à apostila para você acompanhar tudo que os pastores vão pregar. Eu acho que hoje vai estar na página 34 ou 35, né? Ele vai explicar aqui, tá bom? Pode colocar no telão. Amém. Então está aí acessível para os amados. Quem disse que não tem ainda esse material, cadê o QR Code? Vai aparecer aí? Quando o QR Code estiver aqui na tela, você ali acessa e o material é teu. Você vai receber esse material no seu celular. Você pode depois baixar, você pode imprimir, você pode fazer isso uma apostila. O material está de qualidade, ok? Ele foi feito com todo amor, todo carinho, toda dedicação, para que vocês tivessem um material de base para acessar. E o QR Code aí, por favor, quem ainda não tem, pode baixar, acessar, e você vai ter esse material nas suas mãos totalmente gratuito. Esse é o propósito, irmãos. Ofertar na casa de Deus é um privilégio. Mas receber a palavra, ela não pode ser vendida. O evangelho não pode ser vendido, o evangelho é gratuito. Então nós temos esse pensamento já há muitos anos. São 24 anos fazendo seminários gratuitos, abençoando o povo de Deus. Amém? Chega de preâmbulo, vamos para estudar a palavra de Deus? Quem veio aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Amém? Tem coisas profundas. Meu querido ali falou, o pastor falou, desconstrução. Temos que desconstruir um pouco, irmãos, aquilo que não é original, para poder solidificar aquilo que é eterno. Amém? Então não temos aqui, nosso ministério não tem um viés teológico, denominacional, não é assim que funcionamos. Nós falamos com todo o povo de Deus, com todos
as denominações, porque não queremos defender linha A, linha B, linha C de interpretação, somente a palavra. Página 36, quem já conseguiu acessar aí, página 36. Onde já foi dito que eu vou falar sobre o mundo dos mortos. Quantos já ouviram falar sobre o mundo dos mortos? Pouca gente, está vendo? Pastor, o que é isso? É The Walking Dead? Não, não é Walking Dead, não. Não é zumbi, não, irmão. Mundo dos mortos é uma dimensão para onde vão as almas. Ontem, o nosso amado pastor Márcio, de maneira direta, desconstruiu a ideia popular no meio cristão, católico e evangélico, de quando a pessoa morre, a alma vai para o céu. Foi desconstruído isso ontem com textos bíblicos. Amém? Agora, já que a gente diz que a alma não vai para o céu, vai para onde? Eu não posso tirar uma coisa e deixar num buraco, né? Eu tenho que dar a vocês agora a informação bíblica para completar a lacuna e você ter a certeza de para onde vai a alma. Certamente você sabe que existe paraíso. Então, o paraíso continua sendo o endereço dos santos que morrem. Não se preocupa que nós não tiramos o paraíso. Não aniquilamos o paraíso, não escondemos o paraíso. Você vai compreender isso nessa manhã. Mas vamos lá, sem mais delongas. Mundo dos mortos na Bíblia. Avança aí para mim. Vamos falar do povo de Deus, os salvos, né, os santos. Quando um filho de Deus morre, salvo, ele é congregado junto a todo o povo de Deus. Essa aula de hoje ela é muito interessante, porque nós vamos falar de coisas que não são desta realidade. Nós estamos, a palavra de Deus chama de mundo dos viventes, mundo dos vivos. Mas agora vamos revelar aquilo que o olho humano não pode enxergar. E só podemos revelar pelas Escrituras. Para onde vão a alma dos santos? Pós-morte. Alguém aqui tem dúvida de que a alma continua existindo? Alguém tem dúvida disso? A alma sai do corpo físico dessa casa, onde foi dito com muita propriedade. Essa casa onde habita a minha alma. Não o contrário. Nós não somos corpo que temos uma alma. Nós somos alma que temos um corpo revestindo. A essência nossa é a alma. E essa alma é imortal. Ela não se dissipa, ela não desaparece. Ela só é levada para outro lugar. Quantos entenderam, digam amém. Quando o homem morre aqui na terra, a casca fica, mas a alma já saiu. É isso que caracteriza a morte. Então, quando todo santo de Deus morre, deixando aqui a matéria, para onde vai a sua alma? Vamos ler texto bíblico. Gênesis 25, 8. E eu gosto muito de participação, viu, queridos? Então, participe falando o texto. A palavra de Deus diz que aquilo que contamina o homem é o que sai da boca. De maneira também muito especial, quando você fala a palavra, ela te impregna. Saiu dos seus lábios. Ela vem te fortalecer. Então, fale a palavra de Deus, amém? É saudável falar a palavra de Deus. Gênesis 25, 8, igreja, vamos lá? E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi o que, irmãos? Congregado, ajuntado aonde? Ao seu povo. Quando o pai Abraão morreu, ele foi tirado aqui desse mundo dos viventes, a sua alma, e foi congregar com o seu povo. Deixa lá o textinho lá. O que isso nos ensina, queridos? Que ao morrer, haverá um reencontro na vida pós-morte. Quantos estão entendendo? Isso é maravilhoso, não é? O nosso grande problema com a morte é o seguinte: nenhum de nós morreu para saber que se dói, se é frio, se é quente, se dá choque, depois que a alma sai do corpo. E aí nós ficamos preocupados, porque o homem teme aquilo que não conhece. A nossa é ter medo do que não conhecemos. Mas para Deus, a morte dos seus santos é uma bênção. Para Deus, guardar um santo salvo é uma bênção.
E o texto bíblico prova que ele é congregado aos seus lá no além, no mundo dos mortos. Eu vou usar algumas expressões que a sua Bíblia também usa: além, além túmulo, mundo dos mortos, sepultura. Eu vou fazer a distinção depois. O Sheol, o Hades, e aí nós vamos falando mais devagarinho depois. Amém? Então o primeiro conceito que tem ali é que a alma se encontra, é levada a congregar com outras almas dos outros santos mortos. E 1 Reis 2,10, igreja, vamos lá, lê comigo, por favor. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Deixa eu começar já explicando isso. Muito se diz na Bíblia do dormir, né? Como se referindo ao morto. É um eufemismo. O eufemismo é quando nós usamos uma palavra para amenizar um conceito muito duro. Um conceito que para nós é difícil. Então nós usamos uma palavra mais amena. A morte para o que está vivo é uma dificuldade. É uma separação de alguém que você ama, do seu pai, sua mãe, seu filho. É muito duro para o que está vivo, não é, encarar a realidade da morte. Então é muito usado esse eufemismo, dorme. Porque o morto, quando está ali, né, no caixão ou na sepultura, ele está como se estivesse dormindo. Mas é um eufemismo. Não existe sono da alma. Os teólogos criaram aí uma ideia de sono da alma. Fenarose é um termo. A alma não dorme. Dormir, então, é só um eufemismo para dizer a pessoa descansou, morreu. Amém? Quantos entenderam? Davi também dorme com seus pais. Significa que Davi, o rei Davi, encontrou sua família que estava também morta. Está lá junto com ele, Jessé, e por aí vai. Amém? Quantos entenderam? Importante você conectar com o que eu estou falando, com o que está escrito. Avança mais um para mim, queridão. Eu falei que há vários termos sobre a morte. E é um assunto que eu particularmente gosto muito de estudar. Na igreja que eu tenho o privilégio lá de guiar os irmãos, inclusive estão orando por todos vocês, viu, amados? A igreja Filhos do Reino, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, eles estão acompanhando as transmissões. Eles estão nos cobrindo de oração e estão fazendo um relógio de oração ininterrupto. Cada hora um irmão orando por esta obra, pela vida de vocês, para que o Senhor dê graça e haja entendimento. Então essa igreja que eu pastoreio lá, eu boto mesmo os irmãos de cabelo em pé. Porque eu falo, irmã, qual é o problema de morrer, querido? Nós não cremos na vida eterna. Nós não cremos que Jesus Cristo, Ele é a vida e muito mais do que isso. O que ele disse para a irmã de Lázaro? Eu sou a... não lembra não, irmão? Para a irmã de Lázaro, para Marta. Eu sou a ressurreição. Parece que o pessoal só pensa na morte, como um fim em si mesmo. E a ressurreição? Toda vez que você sepultar algum membro da igreja, ou parente de membro da igreja, eu só falo de ressurreição. Por que focar nesse período da morte, se todos ressuscitarão dos mortos? E Jesus é a ressurreição. Ressuscitar é voltar lá e assumir de volta o corpo. Doutrina que está fraca na igreja atual. Pouca gente fala de ressurreição. E a doutrina básica de Paulo é a ressurreição. Eu arrepio o cabelo do povo lá na igreja. Irmão, está com medo da morte por quê, irmão? Para com isso. Nós vamos para um paraíso, querido. É o resort lá embaixo. Lá embaixo tem um resort. Lugar bacana para tu descansar lá das suas obras. Daqui a pouco você volta na vinda de Cristo Jesus, a ressurreição gloriosa. Por que temer? Só Paulo que compreendeu isso. Morrer é lucro. Tu quer ficar agarrado nessa existência aqui? E se estourar a terceira guerra mundial, começar a vir bomba atômica aí? E as nuvens radioativas? Ah, a bomba atômica é lá na Europa, pastor. Mas
A nuvem radioativa vai migrando, vem para cá, irmão. Está preocupado com o quê? Deus te guarda. E se precisar, Ele te guarda na morte. Existe um texto em Isaías que fala que antes que Deus trouxesse o juízo, que viria através de outros exércitos inimigos, Deus guardou os seus santos na morte. Fez com que alguns santos morressem antes. Porque não iam precisar passar pela guerra, irmãos. Quem diz para você que Deus não te guarda até na morte? A gente fica agarrado aqui a essa existência. Eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero ficar vivo. Glorifique o Senhor na sua vida. Mas glorifique o Senhor até na morte. Os apóstolos sabiam que iam morrer, todos eles. E glorificaram o Senhor na vida e na morte. Amém? Então não se preocupe com a morte. A morte vai ser vencida. Vamos entender um pouquinho sobre a diferença que há entre as palavras no original hebraico. Porque tem uma confusão básica sobre isso aí, tá bom? Vou falar já já. Quem foi que embolou tudo na tradução aí? Vamos lá, ler alguns textos aqui, ó. Êxodo 14, 11. Leia comigo, quem quiser, né? Eu já expliquei que você falar a palavra é bênção para a sua vida. Vamos ler comigo então? E disseram a Moisés, não havia, o que está escrito aí, irmão? Sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? A palavra que está em vermelho é destacada, é a transliteração do hebraico. Kever. Sepulcro, em hebraico, tem uma palavra específica. Amém? Agora vamos ler Gênesis 35, 20. Vamos lá? E Jacó pôs uma coluna sobre a sua o quê? Sepultura. A palavra sepulcro, kever. A palavra sepultura, em hebraico, kiborá, ou kiborá. Estendendo aí o ó. Kiborá. Sepultura. Então presta atenção, queridos. Nem toda palavra na nossa tradução passa a ideia do original. Tem palavras específicas. Quando você quer falar da cova rasa, aquela que você abre no cabo da enxada, é uma palavra no hebraico. Quando você quer falar do mundo dos mortos, é outra palavra. Não podemos confundir a cova rasa com o mundo dos mortos. Isso é uma confusão causada pela tradução de algumas Bíblias. Avance para mim, por favor. Olha aí mais uma vez. Agora você vai ver a palavra Sheol ou Seol. Sheol não é a mesma coisa que sepultura e sepulcro. São palavras distintas no hebraico. Quando os autores inspirados por Deus queriam falar do lugar material físico onde é colocado o corpo, eles usavam aquelas palavras. Quando na mentalidade do escritor, ele queria falar do mundo do além para onde vai a alma, ele usava Sheol. Diga comigo para você aprender, talvez você não tenha familiaridade com essa palavra, assim, Sheol. É a palavra que está no hebraico. Amém? E o que é Sheol? Vamos ver os textos para ter um contexto. O Senhor é o que tira a vida e a dá. É Ele que tira e dá. Então na hora que Deus quiser me levar, Ele leva, Ele é dono. Estou nem aí. Vinha no carro com o pastor aqui, Everaldo, ele corre, irmão. O pastor Everaldo dá uma esticada ali no carro. Aí ele falou assim, pastor Damásio, aí, cuidado aí. Eu falei, meu irmão, a minha pólice de seguro está com sangue do cordeiro, pode vir. Estou nem aí, queridos. Se tiver que passar, passa na hora que Deus quiser. Vem limitar a pista, né, pastor? Mas de vez em quando dá estica. Aí, se passar do limite da pista, o anjo não acompanha. A gente vai sozinho. Pastor Everaldo está sendo transmitido, pastor, estou entregando ele aqui. Mas fica tranquilo, pastor. Deus está no comando de tudo. A gente não vai morrer antes da hora, não, irmão. Vai morrer no dia que Deus quiser. No dia que chama a senha,
Sendo Damasco, chegou a hora, aí vai. Então fica tranquilo. Ouve só, queridos. Vamos voltar porque eu gosto de brincar um pouquinho, viu? Mas vamos voltar para o ensino. A palavra Sheol, você não consegue ver na sua tradução de Bíblia. Consegue ver aí, Sheol? Alguém tem alguma Bíblia que preservou a palavra Sheol em português? Essa é a versão. Isso aqui, eu não sei qual é a versão que está aqui. Mas estão percebendo que estão usando outras palavras em português? Vamos ler o texto então. O Senhor que tira a vida, que dá a vida, faz descer aonde? Sepultura. Mas a palavra que está lá é sepultura no original hebraico? A palavra é Sheol. Mudou. Mudou. Vamos ler outro texto. Salmo 16:10, igreja. Vamos lá? Pois não deixará a minha alma onde? Morte. Não é morte que está em hebraico. É Sheol. Presta atenção nesses detalhes exegéticos, para a gente começar a tirar a maquiagem das traduções. Nossas Bíblias, infelizmente, têm algumas imperfeições. Já me perguntaram, pastor, qual é a melhor Bíblia em português que você conhece? Não tem. Todas são dignas. Amém? Toda tradução é digna. Porém, tem algumas Bíblias que se esforçaram um pouquinho mais em traduzir ao pé da letra que está no original hebraico, um pouquinho de aramaico e grego. Então, nem todas as Bíblias chegam a um consenso, dependendo do organismo que traduziu, a sociedade bíblica ou qualquer outro órgão que traduz a Bíblia. Às vezes não chega a um consenso. Por isso que tem tanta reforma. João Ferreira de Almeida, atualizada. Por que atualizou? Porque a linguagem estava complicada. Revista, porque revisaram o texto. Corrigida, porque corrigiu. Se corrigiu, porque não estava perfeito ainda. Então, de tempos em tempos, as sociedades bíblicas tentam apurar o texto. A base de arqueologia, estudo, filologia, estudo da língua, e por aí vai. Então, o que acontece? Qual é a melhor tradução? Não tem. A melhor tradução é que Deus está na sua mão aí. Mas nós somos herdeiros de traduções ainda em aperfeiçoamento. Por isso, irmãos, tem essas discrepâncias. Existe uma Bíblia, falei com o pastor Everaldo, nova versão transformadora, é recente. Na nova versão transformadora, onde aparece a palavra Sheol, se traduz em português, mundo dos mortos. Nessa versão traduz certinho. Então, está faltando um aperfeiçoamento, né? Vamos lá, vamos voltar para os textos. Sheol, então, não é sepultura. Sheol não é a palavra morte em hebraico. Sheol é a dimensão para onde vão as almas. Quantos entenderam? O além é o Sheol. A morte não é o Sheol. A morte é o carcereiro do Sheol. A entidade morte, o anjo da morte, é um ser. Mas a dimensão, o lugar é Sheol. Avança aí para mim, por favor. A mesma coisa acontece, já que o Antigo Testamento é todo em hebraico, um pouquinho de aramaico. Quando Deus permitiu que se escrevesse, os apóstolos, a versão que temos no Novo Testamento, a língua usada foi o grego. Teve que haver o quê, irmãos? Uma transposição dos termos da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento para o grego. A palavra correlata Sheol no grego é Hades. Diga comigo aqui, por favor. É bem didático. Escolinha do professor Damásio. Diga comigo assim, ó. Sheol é mundo dos mortos. E Hades é mundo dos mortos. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma dimensão. Só que em grego, a palavra para o mundo dos mortos é Hades. Não confunda com inferno. Eu vou quebrar um paradigma aqui agora. Qual é o problema da tradução do inferno? Eu vou dizer já já.
Se você mantiver na sua cabeça o inferno católico romano, vai complicar. Porque nós somos herdeiros da reforma protestante, amém? O ramo dos reformados originou os evangélicos. Somos herdeiros da reforma protestante, século XVI. Mas de onde saíram os nossos irmãos reformados? O que eles eram antes? Católicos romanos. Lutero era um clérigo católico romano. Calvino, Zwinglio, todos eles. Os que vieram antes, John Hus, era católico romano. Lutero não queria destruir a igreja católica, queria reformá-la. Ele gostava da igreja, amava a igreja. Mas ele era católico romano. Então os conceitos católicos romanos estavam no coração de Lutero. E o Senhor vem aperfeiçoando sua igreja, tirando esses conceitos. Quando eu falo para você, inferno, o que você pensa? Qual é a imagem que vem imediatamente na sua mente? Inferno, fogo. Se eu te disser que a palavra inferno não é bíblica, aí eu comprei uma briga com um monte de gente. Né? Sabe por que a palavra inferno não é bíblica? Porque a palavra infernos é latim. E a Bíblia originalmente não foi escrita em latim. Latim é uma conversão da Igreja Católica. E a palavra inferno quer dizer inferior. O mundo inferior. Abaixo. Amém? Originalmente, inferno não é uma palavra totalmente errada. Porque é um mundo que está abaixo, inferior. Porém, não é original. É uma transposição. Vocês vão rir. Sabe quem mandou traduzir para o latim? Papa Damásio I. Esse você ouviu mesmo. Sabe de onde veio meu nome? De um papa. O papa que mandou Jerônimo traduzir para o latim. E quem não sabia latim, estava latido. A maioria do povo era ignorante. Quando traduziu, por que eu estou falando tudo isso? E o Papa Damásio, pesquisa aí na história, não era gente boa não, irmão. O camarada tinha um monte de filho postiço. Só essa que eu vou entregar. Esse Papa Damásio, pesquisa na história. Ele queria traduzir dos originais hebraico, aramaico e grego para o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Aí Jerônimo traduziu. Virou a Vulgata Latina. Quantos já ouviram falar da Vulgata Latina? A Bíblia dos católicos romanos. Aonde ele viu a palavra hebraica Sheol, ele traduziu por inferno. Onde ele viu a palavra grega Hades, ele traduziu por inferno. Não seria nenhum problema se todo mundo entendesse que o inferno é um lugar inferior. Mas só que a Igreja Católica construiu uma mitologia sobre o inferno. Caldeirão lá embaixo de fogo. Quando já viu um desenho animado? Na minha época tinha um desenho animado Tom e Jerry. Eu sou antigo, irmão. Nasci em 68. Eu sou antigo, tá? Sou rodado. Na minha época tinha um desenho animado na minha infância, Tom e Jerry. E aí o Tom é um gato que tem 7 vidas, 9 vidas. Ele ia morrendo lá no desenho e as alminhas dele ia descendo para o inferno. Aí ia descendo uma após a outra, né? Aí é uma mitologia de que o diabo, Satanás, está lá embaixo. O diabo não está lá embaixo, hein? Vigia porque ele anda ao nosso derredor. Ele não está lá embaixo, está aqui, ó. Se ele vier me perturbar, ele está aqui. Mas criou uma mitologia que ele está lá embaixo, mexendo um caldeirão de alma, lá no quinto dos infernos. Aí essa cultura entra no coração dos crentes. Se você perguntar para um crente assim, sem deixar ele pensar muito, onde está o diabo agora? Ele vai falar, no inferno. Não está. O diabo não está agora no inferno, irmão. Ele é príncipe da potestade do ar. Nossa luta não é contra carne e sangue humanos, mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestes. Não coloca o diabo lá embaixo ainda não, porque ele vai depois. Tem o tempo exato para ele ser acorrentado. Mas a Igreja Católica, que é a milenista, ilustrou isso dessa maneira. O diabo já está preso lá embaixo. Tem irmão que diz assim, o diabo está preso debaixo do meu pé.
Se o diabo estiver preso debaixo do seu pé, então fica aí, faz um favor para mim. Segura ele aí para mim. Não larga não, para a humanidade descansar um pouquinho. Está debaixo do seu pé nada. O diabo não é uma barata. O diabo é uma potestade. Mas está aqui, ó. Amém? Quantos entenderam? Vocês conseguiram entender? Eu não abri os textos, mas eu estou baseado em texto bíblico. Então presta atenção, queridos. O diabo não está lá embaixo mexendo um caldeirão e as almas estão caindo. Não é isso não, querido. Quando eu falo inferno, você pensa nisso. Glória a Deus. Isso aqui é para calibrar a garganta. Já vou beber na frente de vocês. Então presta atenção. Quem causou a confusão? Quem causou a confusão? Papa Damásio I e Jerônimo. Traduziu o mundo dos mortos por inferno. Mas Jesus não desceu ao mundo dos mortos. Não está na sua Bíblia que ele desceu ao mundo dos mortos. Então Jesus foi para o inferno. Olha como é que fica pesado. Porque você traduz a palavra inferno como lugar de tormento. Jesus foi à dimensão dos mortos. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Avance para mim, por favor. Eu já li o texto anterior, deixa eu ver. Volta aí, varão, desculpa. Aí. Eu abri um preâmbulo aqui para você entender. A palavra inferno não está na sua Bíblia. Ela está na tradução da sua Bíblia. Mas é um equívoco. O que deveria constar na tradução de Sheol é mundo dos mortos. O que deveria constar na tradução de Hades é mundo dos mortos. Dimensão da morte. Oséias 13:14. Leia para você participar. A minha voz, se você não quiser participar ativamente, a minha voz vai te embalar nessa manhã, irmão. Quando você vê, você está dormindo. A voz embala. O meu tom, eu vou dar uns gritos pentecostais aqui. Glória a Deus! Para tu acordar aí. Se alguém estiver dormindo aí, eu vou dar uns gritos no meio da ministração. Para você não ficar passivo só, ouvindo, você pode ler comigo, vamos lá? Eu os remirei da mão do Sheol, do mundo dos mortos. E os resgatarei da morte. Percebam que ali tem a palavra Sheol e morte, na mesma frase. Morte não é a mesma coisa. Amém? Entenderam? Sheol é um lugar, a morte é a entidade. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua petição? O arrependimento está escondido de meus olhos. É o mesmo texto que Paulo vai usar para a vitória da igreja sobre a morte. 1 Coríntios 15, 54, 55. Queria que vocês lessem em voz alta, enquanto eu calibro aqui a minha garganta. Leiam aí, irmãos. Obrigado. Obrigado. E Jesus. Vocês estão orando por mim, irmão? Ora por mim, hein? A voz de vez em quando é rateada, né? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 54, 55. É o decalque do texto de Oséias. Onde está, ó Hades? Amém? Presta atenção. É citada a morte e o domínio da morte. Quando é que a igreja vencerá a morte? Quando é que vai se cumprir isso? Todos os santos de todos os tempos morreram. Abraão morreu, irmão? Isaac, Jacó. Todos os profetas morreram. Todos os apóstolos morreram de Cristo? Morreram. Estão sendo congregados. Mas quando a igreja vencerá efetivamente a morte? No dia de Cristo. Quando Jesus, que é a ressurreição e a vida, levantar os nossos irmãos da morte. Entenda, nenhum de nós venceu a morte ainda. Tanto é que morreremos, se for assim a vontade do Senhor. Mas no dia de Cristo, todos os santos saem do domínio da morte.
Quantos podem glorificar a Deus por isso? Naquele dia, somente naquele dia, se cumprirá essa palavra. E nós debocharemos da morte. Onde está a morte? É o aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Enquanto pecadores, somos mais fracos que a morte. Mas no dia da ressurreição, venceremos definitivamente a morte. É a promessa principal. É vencer a morte. Por enquanto, os santos estão descansando. Mas eles vão vencer a morte de uma única vez, num único dia. Amém, povo santo? Avança aí para mim. As almas ao morrerem hoje vão para os Hades, Sheol, e não para o céu. Vamos falar agora dos pais da igreja primitiva. Justino Mártir, esse irmão que nós vamos citar, foi bispo, discípulo de apóstolo, e ele morreu pela fé, por isso Justino Mártir. Olha como ele compreendia. Eu queria que vocês lessem em voz alta. Esse aqui é um texto-chave da igreja primitiva. 99,9% dos crentes atuais acreditam que quando se morre um salvo aqui, vai para o céu. Agora eu vou mostrar a vocês como a igreja primitiva acreditava. Há um contraste entre os irmãos da igreja primitiva e a igreja moderna. Agora vamos lá, queridos. Quem pode estar mais certo? Quem você está mais certo? Quem conviveu e ouviu dos apóstolos, ou a igreja moderna cheia de teologia? Várias teologias diferentes, uma contraditória à outra. Eu fiz seminário teológico no Rio de Janeiro. No seminário que eu fiz, eram 3 aulas por noite, durante 3 anos. Cada professor chutava para um lado. Não tinha uma linha única teológica. O professor das 7 horas falava A, o professor das 8 horas falava B, o professor das 9 horas falava Z. Hoje, fica essa misturada toda teológica. Mas no começo da igreja primitiva não era assim. Um só evangelho, uma só interpretação. Pastor Igor mostrou isso, né? Irineu de Leão falava, todos creem espalhados no mundo, como se morasse numa só casa. Diluiu-se essa unidade ao longo dos séculos. Mas onde nós vamos achar referência do que era original? Na igreja primitiva. Agora, vou causar um contraste aqui. Eu falei, herdamos uma cultura teológica da igreja católica que as almas vão para o céu quando morrem. Vamos ver o que a igreja primitiva cria? E aí você não briga comigo. Aliás, briga comigo que eu estou vivo. Não tem como tu brigar com o irmão que já morreu. Olha para o texto. E esse texto aqui eu queria que todos lessem. Não foi Damásio que escreveu, foi Justino. Queria que todos lessem com sua própria voz e ouvissem o que era a fé da igreja primitiva. Vamos lá? De fato, eu não me disponho a seguir humanos ou ensinamentos que deles provém. Se vós encontraste alguns que se dizem o quê, irmãos? Cristãos, e não confessam isso, mas se atrevem a blasfemar contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e dizem que não há ressurreição dos mortos. Mas o que, igreja? No momento de morrer, suas almas são recebidas no céu. Completa aí. Não os considereis como cristãos. Olha bem, irmãos. Isso foi escrito no ano 150 depois de Cristo. Por um bispo cristão que morreu pela fé. Naquela época, se alguém dissesse que quando o santo morria, o eleito morria, a alma dele ia para o céu, não era para ser considerado cristão.
Era como se estivesse negando a ressurreição. Quantos entenderam? Por favor, diga amém. Briga comigo porque ele já morreu, né? Não tem como brigar com ele. É verdade, queridos. A igreja primitiva não cria isso. Quem construiu isso foi a igreja católica. Séculos depois. Vou mostrar a vocês hoje. Aqui nós estamos baseados em documentos. Não no achismo. Não na teologia. Documentos. Avança para mim, por favor. Olha o que diz o texto aí. Levou o cativo cativeiro. Os teólogos modernos defendem que Jesus levou os santos mortos para o céu, quando ele desceu. Será que é isso que que a palavra diz? Efésios 4:8. Leiam, por favor, vamos lá? Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aonde está escrito aí que ele levou as almas para o céu? Aonde? Onde aparece a palavra céu ali? Subiu ao alto, né, o céu. Levou o quê? Cativo, cativeiro. Aí os teólogos dizem assim, o cativeiro era a morte. Para pensar. O céu é o lugar de Deus. Vida. O céu é imaculado, é puro, é santo. Deus levou alma de mortos para o céu. A morte contaminou o céu. Eu sei que todos nós recebemos uma cultura. Para nós não tinha impedimento nenhum, as almas estão lá em cima. Mas no céu de Deus não tem mortos. O céu de Deus não tem morte. Para isso, Deus reservou um lugar chamado paraíso. Não o céu, não a sala do trono, mas um lugar para guardar os santos, até o dia da ressurreição. Atos 2:34. Davi morreu, a alma dele foi para o céu de maneira nenhuma. Olha o que diz o texto, vamos lá, irmãos. Porque Davi o quê? Não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele viu muitas visões do céu, mas o próprio Davi não subiu ao céu, nem vivo, nem morto. Porque as almas vão todas para o mundo dos mortos. Vamos lá, avança aí para mim. Irineu de Leão, bispo Irineu de Leão, para mim, depois do apóstolo Paulo, é o maior teólogo da igreja primitiva. Quem conhece os escritos vai concordar comigo. Bispo Irineu de Leão diz assim, ó. De fato, o Senhor, tendo subido às alturas, pela paixão, levou o cativo o cativeiro. Distribuiu dons aos homens, os dons do Espírito. E concedeu aos que crescem nele o poder de pisar serpentes e escorpiões e todas as potências do inimigo. Isto é, o indicador da apostasia. O Senhor, mediante a paixão, destruiu a morte, eliminou o erro, exterminou a corrupção e destruiu a ignorância. Manifestou a vida, mostrou a verdade, conferiu a incorruptibilidade. Em nenhum momento Irineu fala, e levou as almas dos santos para o céu. Levar cativo cativeiro não é levar as almas para o céu. Levar cativo cativeiro é tirar o homem desse cativeiro da ignorância, do domínio da morte, da opressão, e dar dons aos homens. Porque só quando Jesus subiu, e no tempo aprazado enviou o Espírito, os homens puderam ser cheios do Espírito Santo, falar em outras línguas, curar enfermos, profetizar. Isso é no Pentecostes, isso é depois da subida de Jesus. Então, quando ele sobe, possibilita que venham os dons sobre a igreja. De nenhuma forma está dito aí que ele vai levar a morte para o céu.
Avança aí para mim. De fato foi profetizado, agora é Justino de novo, que após a ascensão ao céu, Cristo os tiraria do cativeiro. Presta atenção. Os vivos, a igreja viva, dos cativeiros do erro, e nos daria dons. É dado dons à igreja viva, não a mortos. É o que diz as seguintes palavras: subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Esse texto não fala de maneira nenhuma do pós-morte. Está falando da dom à igreja viva. E tirá-lo do engano, tirá-lo do cativeiro da ignorância, das trevas, para os vivos. Aí vem a teologia e adapta isso para a morte, dizendo que ele foi lá e tirou as almas da morte e levou para o céu. Não tem base bíblica para isso. Avança para mim. Eu falei que eu vou mostrar documento. Tudo é documento. Não tiramos essas ideias da minha cabeça. Não é da inteligência humana. Tem que provar, né? Diz o ditado que você mata a cobra e mostra o tacape que matou a cobra. Mostra aí o porrete que matou a cobra. Aqui a gente vai mostrar o porrete. Presta atenção. Eu tenho dito aqui que foi a Igreja Católica Romana que virou tudo. Que chamou o mundo dos mortos de inferno. Que falou que as almas vão para o céu. Como é que eles construíram isso? Os judeus jamais creram nisso. Mas a Igreja Católica plantou essa teologia no coração da humanidade toda. Doutrinou todo mundo. Morre alguém perdido. Vou dar um exemplo. Morreu, sei lá, quem? Um perdido que morreu aí, irmão. Diz um perdidão que morreu. O Hitler é barra pesada, né? Morreu um cantor aí, perdido aí. Raul Seixas. Muito bom. Morreu Raul Seixas. O camarada era ocultista. Ele era ocultista, promotor da nova era, da era de Aquários, cheio de opressão. Mas o cara morre. O pessoal faz missa para a alma dele acender. Morreu qualquer sem vergonha. Ele foi morar no andar de cima. Que andar de cima? Que andar de cima? Morreu, a pessoa era drogada, prostituída. Ele foi para um lugar melhor lá em cima. Aonde está isso na sua Bíblia? Aonde está isso na sua Bíblia? A gente tem mania de jogar qualquer um lá para cima. Joga todo mundo lá para cima. Não é? Presta atenção, queridos. Quem inventou isso? Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana nasce no 4º século depois de Cristo, quando Constantino apadrinha a igreja. Antes disso, não existia igreja católica. Era a igreja primitiva. A igreja primitiva jamais disse que a alma vai para o céu. Quarto século, eu falei, né? Cerca de 400 anos depois. Nós temos mostrado os pais da igreja que são do 1º e 2º século. 100, 200 anos depois. A Igreja Católica Romana vai se consolidar lá para 400, 500 anos depois. Bem depois. Aonde eles acharam base para Jesus tirar as almas lá do mundo dos mortos e levar para o céu. Um escrito apócrifo. Apócrifo é espúrio, não canônico. Um conto. Alguém fez um fake news lá atrás. O fake news não é coisa moderna não, irmão. Quanto fake news tem na história do cristianismo? Alguém escreveu um fake news lá atrás e os outros boboca caíram nessa. Fake news aí data do 4º século mais ou menos.
Olha o que diz. No chamado Evangelho de Nicodemos, composto de 2 documentos denominados Atos de Pilatos, descida de Cristo ao inferno, provavelmente do 4º século, encontra a seguinte narrativa. Enquanto o inferno admoestava assim Satanás. Pastor, Oi. você quer que eu leia para o senhor? São 3 páginas grandes. Vai gastar minha voz. Deixa que eu Me leia. ajuda aí, Bom, pastor Igor. Lembrando que o livro apócrifo são livros não inspirados pelo Espírito, tá? São 3 páginas, eu vou ler, aí você descansa um pouquinho a voz aí, pastor. Enquanto o inferno admoestava assim Satanás, o rei da glória estendeu sua mão direita e com ela pegou e levantou o primeiro pai Adão. Depois dirigiu-se aos demais e disse-lhes: vinde aqui comigo todos os que foram feridos de morte pelo madeiro que me tocou, pois eis aqui que eu vos ressuscito pela madeira da cruz. E com isto levou todos para fora. E o primeiro pai Adão apareceu transbordante de gozo e dizia: agradeço, Senhor, tua magnanimidade por me haveres tirado do mais profundo inferno. E também por todos os profetas e santos disseram: damos-te graças, ó Cristo, Salvador do mundo, porque tiraste nossa vida da corrupção. Vira aí, pode virar o slide. Mas olha que interessante, irmão. Já tinha repórter lá no mundo dos mortos há 2000 anos atrás. Quem é que viu isso lá acontecer? Fake news. Pode continuar. Mentira. Depois de assim haverem falado, o Salvador abençoou Adão na sua testa com o sinal da cruz. Depois fez a mesma coisa com os patriarcas, profetas, mártires e progenitores. E a seguir pegou a todos e deu um salto do inferno. E enquanto ele caminhava, os santos pais seguiam-nos cantando e dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! Sejam para eles os louvores de todos os santos. Tem mais um pedacinho, vamos lá. Tem mais um. Lá então, a caminho do paraíso, levando pela mão o primeiro pai Adão, e ao chegar entregou, assim como os demais justos, ao arcanjo Micael. E quando entraram pela porta do paraíso, saíram 2 anciãos, aos quais os santos pais perguntaram: quem sois vós, que não vistes a morte, nem desceste ao inferno, mas viveis de corpo e alma no paraíso? Um deles respondeu e disse: eu sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor e foi trazido aqui por ele. E este é Elias, o tesbita. Ambos seguiremos vivendo aqui até a consumação dos séculos. Então seremos enviados por Deus para enfrentar o anticristo e sermos mortos por ele. E ressuscitar no 3º dia para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do Senhor. Veja bem, até entrevistaram Elias e Enoque. Olha que já tinha fake news lá 2000 anos atrás. Queridos, aonde está escrito isso na sua Bíblia? É o repórter da Globo. Estou falando aqui ao vivo, pastor. É o repórter da Globo que entrevistaram Enoque e Elias no inferno, no mundo inferior. Percebam a genialidade do negócio, irmão. Percebam. Percebam. Jesus desceu, botou o sinal da cruz na testa do pai Adão. Quem é que faz sinal da cruz? Católico. E aí, fez também nos outros santos mortos. Está tudo no inferno, lá embaixo, no mundo inferior. E aí ele pegou na mão de Adão. Adão segurou os outros. Fez uma corrente de almas. E num salto, Jesus pegou a corrente e levou para o céu. Jesus amado. É tão incrível, é uma fábula que é difícil de engolir. Irmãos, agora você está rindo, mas você acredita que as almas estavam lá em cima. Quem te ensinou que a alma estava lá em cima? Isso aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Desvio, ó. Fazer um sinalzinho na testa assim. Aonde na sua Bíblia, que Jesus, quando ressuscita, depois de 3 dias lá no mundo dos mortos, ele leva a alma de Adão e os outros santos com ele. Me mostra um texto, uma sugestão, um detalhe. Olha que coisa demoníaca, irmãos. O fake news de muitos séculos atrás gerou uma doutrina na Igreja Católica Romana.
Para eles isso aí é um fato. Jesus foi lá, segurou os patriarcas e num salto foi para a porta do paraíso no céu e entrou com todo mundo. Existe um documento que não está aí? Eu tenho, do quarto século também, que o ladrão arrependido da cruz, documento, uma homilia, ele foi com cruz e tudo para o céu, carregando a cruz nas costas. Jesus amado, eu posso provar a vocês que esse documento existe. Levou junto, roubou a cruz. Era dos romanos, ele roubou a cruz também. E esse era o arrependido, hein? Nesse documento da Igreja Católica Romana, o ladrão chega com cruz e tudo na porta do paraíso. Não entra, barram ele, porque Jesus estava lá embaixo ainda. Tem que esperar Jesus vir de lá de baixo com o pai Adão e todo mundo. Quando Jesus volta com o pai Adão lá para o céu, aí o ladrão entra. Jesus amado. Meu irmão, quem conta um conto, aumenta um ponto. Criar fake news é fácil. Imaginação, né, irmão? Demoníaca. Aonde na tua Bíblia Jesus tirou o seio de Abraão e levou para o céu? Lugar nenhum. Percebam, irmãos, que nós, infelizmente, nós somos herdeiros de ideias. Ideias, não versículos. Ideias. As ideias perpetuam-se, passam de geração em geração. Mas onde nós devemos calcar os nossos pés? Em ideias ou em textos bíblicos? Aonde você quer calcar seus pés? Aonde está firmada a tua fé? Em ideias, falatório, conto de homens ou versículos bíblicos? Rocha. Você tem que firmar seus pés na rocha. Rocha firme. Me mostre um texto e eu creio. É como diz lá no Rio de Janeiro. Lá tem o jogo do bicho. Só vale o que está escrito. Lá no jogo do bicho é assim. Presta atenção, queridos. A ideia tem que estar vinculada a um texto. Ideia sem texto é pretexto do maligno. E não há texto que Jesus tirou Adão ou qualquer um lá do mundo dos mortos antes da hora. Quantos podem dizer amém? Vamos lá. As almas debaixo do altar. Lê para mim, pastor Igor. Você vai me ajudando aí. Quando o texto for grande assim, lê para mim. Um monte de texto grande, pastor. Ó, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amém. Pode virar, varão. Do que fala esse texto, irmãos? Nosso irmão João, o presbítero João, o João do Apocalipse, né? Que escreveu o Apocalipse. Ele está tendo visões. Deus abre assim para ele as visões futuras. E numa das visões ele vê almas debaixo do altar de sangue. Presta atenção, queridos. Onde é esse altar de sangue? Dos irmãos que foram mártires, morreram pela fé. Vou fazer você raciocinar. Esses irmãos que morreram pela fé, morreram aonde? Na terra, não foi, irmão? Algum lugar da terra. O apóstolo Paulo, segundo consta na história, ele foi decapitado por ordem do imperador Nero. Não tem na sua Bíblia a execução de Paulo, mas a história registra que foi Nero que mandou passar a espada no pescoço de Paulo. Onde foi o altar de sacrifício de Paulo? Na terra. Onde ele verteu seu sangue? Na terra. Todos os mártires morreram sobre a terra.
Então, quando Deus quer mostrar a João esses mártires, simbolicamente Ele mostra as almas dos que foram sacrificados debaixo de um altar de sacrifício. Alusão ao santuário do deserto, a tenda do tabernáculo, que na sua entrada tinha um altar de sacrifício. Como é que era lá no deserto? O cidadão trazia o sacrifício, um boi, trazia uma cabra, trazia um carneiro, para ser imolado lá com o sacerdote. O sacerdote levita pegava um animal, examinava, e depois trazia para o altar do sacrifício uma caixa retangular, com 4 chifres nas pontas. E ali o animal era imolado, e o sangue dele era vertido no altar do sacrifício. A alusão é a isso, irmãos. Simbolicamente, os santos martirizados foram martirizados como animais para o sacrifício, como cordeiros para o sacrifício. Quantos entenderam? E esses irmãos que estão mortos estão vivos. Agora, eu fui contraditório, né? Como é que é isso, pastor? Estão mortos ou vivos? Os irmãos estão mortos, estão vivos, irmãos? Sim ou não? Sim. Mortos na carne, vivos em alma. Amém? As almas deles vivem. Para Deus todos vivem. Mas nessa carne mortal eles morreram. E a palavra ali só mostra que vai ter mais mártires. Eles querem a vingança das suas mortes, os santos. É muito importante salientar nesse texto o seguinte: eu falei que não existe sono da alma. Não existe sono da alma. Ah, pastor, depois que a gente morre, mesmo salvo, a gente vai dormir lá no paraíso? Fica todo mundo inconsciente. Não. Esses santos aí na visão, eles estão se comunicando, eles estão falando com Deus, eles estão se lembrando que foram assassinados. Consciência plena. Quantos entenderam? Os mortos não estão inconscientes. Eles não estão esquecidos. Não perderam a sua essência. Estão pedindo a Deus que os vingue. Amém, povo santo? Nós vamos ver mais texto que fala sobre isso. Avança aí para mim. Pode avançar. Filipenses 1:23. Leia com o pastor. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. 2 Coríntios 5:6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Salmo 139:8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer onde, igreja? No Sheol, a minha cama, ele, o que está escrito ali, varão? Eis que tu ali estás também. O que o Salmo nos ensina? Depois de mortos, mesmo que vamos para o paraíso, o Senhor também se faz presente lá, irmãos. Não existe dimensão oculta ao Senhor. Diante do Senhor, todos os níveis estão revelados. Céu, terra e debaixo da terra. Amém? Quando diz assim, para que todos os joelhos se dobrem, toda língua confesse. No céu. Quem reverencia Jesus no céu? Os seres celestiais, os anjos. Quem reverencia Jesus na terra? Os vivos. E quem dobra o joelho debaixo da terra? As caveiras. É isso, irmão? Existe uma dimensão de pessoas debaixo da terra. E eles têm que também reverenciar Jesus. Estão vivos. Vivos. Todos estão vivos. Todos existem. Não desapareceram. Existe uma corrente teológica chamada
aniquilacionismo. Os adventistas, por exemplo, são assim, os testemunhos de Jeová. Eles pregam o seguinte: quando a pessoa morre, puf, desapareceu. Não vai para lugar nenhum. A alma some. É assim que eles ensinam. A alma não migra para lugar nenhum. Totalmente errado. A alma vai para um lugar, o mundo dos mortos. Ninguém desaparece. Ninguém vira purpurina, irmão. Do nada vira purpurina, não é assim não. A alma sai e vai para um lugar. Vamos continuar mostrando. Paulo tinha noção que mesmo no paraíso, Jesus se apresentava a ele. Avança aí para mim. Bispo. Deixa que eu leio, pastor. É você mesmo que eu ia falar. Bispo Igor Guerreiro. Caramba. Os textos da patrística, pastor, deixa que eu leio, tá? Ok, mano. Eles são grandes aí, você descansa a sua voz. Eu o exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente a palavra da justiça e a exercitarem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos, não somente no caso dos abençoados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também no caso dos outros, que estão entre vocês, no próprio Paulo e no restante dos apóstolos. Façam isso, na certeza de que todos esses não caminharam em vão, mas na fé, e na justiça e na certeza de que eles estão agora no lugar que lhes corresponde na presença do Senhor, com o que eles também sofreram. Digo então, aí já é Justino, o outro foi Policarpo, né, discípulo do apóstolo João, agora é Justino. Digo então que as almas dos justos permanecem num lugar melhor, e as injustas e más ficam em outro lugar, esperando o tempo do julgamento. Mais um. Posso ler? Pode ler. Ora, aí já é Lucas 16, 19 e 22, né? O paraíso dos mortos, até a ressurreição gloriosa. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Avança mais um. Vamos lá. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amém. Essa é a parábola famosa, Rico e Lázaro. Perceberam, irmãos, alguns detalhes? Quando Lázaro morre, como é que ele chega do outro lado? No escuro, desacompanhado ou com uma escolta angelical? Volta lá, por favor, no texto. Morreu Lázaro e é levado por quem? Diga aí, igreja. Anjos. Anjos. Ah, pastor, isso é só uma parábola. Já vi gente desmerecer esse texto por ser uma parábola. A maioria das parábolas de Jesus, o cenário era esse nosso mundo dos vivos. A única parábola que não é o cenário mundo dos vivos, e sim o mundo dos mortos é essa. Porque ele usou nessa parábola o mundo dos mortos. Ele não está falando de uma realidade. As coisas que ele descreve nas parábolas do mundo dos vivos não são reais. Presta atenção, irmãos. Aprenda com esse texto. Eu sei que tem novela, inclusive, né? Quantos viram a novelinha da Record? Não tem uma novela? Ouve só. Quando um justo morre, Jesus diz que a alma dele vai para onde? Para onde? Seio
de Abraão, para onde já está o patriarca Abraão, amém? Onde já estão muitos santos. Como é o traslado do salvo? Não se preocupe, na hora que você fechar o olho nessa terra aqui, que você abrir do outro lado, você vai olhar, tem um anjo de um lado, tem um anjo do outro. E eles vão te conduzir. Você não vai sozinho. Ah, pastor, como é que eu vou achar o paraíso? Será que tem sinalização luminosa? Não precisa. Assim que você fechar o olho aqui e abrir do outro lado, escolta angelical. Tá bom para você, irmão? Tá ótimo. Maravilha, Deus é maravilhoso, providencia tudo. Mas quando fala do outro, do rico, que foi avaro, que não ajudou Lázaro, não diz que anjo levou. Ele já aparece jogado lá do outro lado. Perceberam, queridos? Que é o mesmo local dimensional, dividido por um abismo. O que é um abismo? O que é um abismo? É uma fenda enorme. Lá nos Estados Unidos tem um Grand Canyon, né? Aquilo lá é um abismo. Uma profundidade. Então presta atenção, queridos. Tanto Lázaro como o rico vão para o mesmo lugar dimensional, só que dividido. De um lado, seio de Abraão. Do outro lado, foguinho brando, tormento. Já tem um foguinho ali. Ainda não é o lago de fogo e enxofre. Percebam. Pastor, posso fazer Sim, pastor. Um adendo aí? O senhor pode falar, a gente está aqui para aprender. Essa questão que a gente chama como parábola de Lázaro e rico, o senhor usa nome próprio. Sim. Aí a gente entende que é um fato ocorrido mesmo, literal. Exatamente, não é só uma ilustração, né? Não uma ilustração como da questão do joio e do trigo. Aí é um fato que aconteceu. Jesus está narrando o que ele viu, né? O que ele viu, não é isso? Isso. E a igreja primitiva colabora com isso, dizendo que é um fato e não apenas uma história. Agora vamos voltar aqui, queridos. Quantos estão conseguindo visualizar? Está visualizando? Morreu Lázaro, anjo leva para onde? Seio de Abraão. Onde está Abraão? Morreu o rico, vai para onde? Para o outro lado, no foguinho brando já. Tem um foguinho lá. Eles estão conscientes? Sim. Sim. Eles estão se comunicando? Sim. Estão se reconhecendo? Sim. Perceberam? Eles não estão em lugares diferentes. Não teria como se comunicar. Estão olhando um para o outro ao longe. Quem está do lado de cá e quem está do lado de lá. Se vê, se comunica. Só não pode atravessar. É o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Aí, o rico pede um jeitinho. Parece até brasileiro. Ele quer dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho aí. Na continuidade, eu vou parafrasear, tá bom, irmãos? Não vou abrir o texto, mas vou parafrasear. Manda que Lázaro vá até a casa dos meus pais e fale com os meus irmãos, para eles não virem para o mesmo lugar que eu estou, no tormento. Ele perdeu a memória da vida que tinha na terra. Ele está preocupado com os irmãos vivos na terra. Porque também eram gente ruim, né? Ele já sabe que se ninguém avisar, ele vem para o mesmo lugar. Agora, olha o jeitinho. Eles querem que haja ressurreição de Lázaro. Manda Lázaro voltar para o mundo dos vivos para dar meus irmãos. Aí Abraão responde: eles têm a palavra, eles têm a lei, eles têm a escritura. Se não creem nas escrituras, nem que um morto ressuscite, eles não vão crer. E Abraão inutiliza o jeitinho dele. Não tem jeito.
O negócio é decidido aqui no mundo dos vivos. Para que lado nós vamos? É agora, aqui, ó. Ao vivo e a cores. É em carne. Não tem jeito. A Igreja Católica inventou um terceiro lugar chamado purgatório. Que com muita missa, a alma sai de lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Está firme com Jesus, irmão? Quantos estão firmes com Jesus? Fica firme até a morte. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar até o fim. Ou o fim da sua vida, ou o fim desse mundo, na volta de Jesus. Chegar primeiro. Aí você está salvo. Aí você vai descansar no paraíso, seja de Abraão. Lá é refrigerado. Eu estou inventando agora. Né? Mas tem água, deve ser mais aprazível, é um paraíso. Do outro lado é quente. Irmão, vou brincar um pouquinho, mas é sério. Se você acordar do outro lado e o negócio tiver um calorão, irmão, você está frito. Caiu do lado errado. Chegou, fechou o olho aqui na terra. Agora assim, eu vou ver o pai Abraão, né? Aí vê o pai Abraão lá do outro lado. E você aqui já no foguinho brando. Caramba, pai Abraão, eu queria estar lá. Já era. Talvez ele caiu do lado certo, né? É o lado que ele tinha que ficar. É, o lado que ele... Por que ele foi cair lá, né? Alguma ele aprontou para estar do lado daquele lado do fogo, não tá? Vamos ver ali o desenho, mas tem um desenho, tem? Primeiro tem um... Tem um comentário. Tem um comentário ali de Irineu. Bota aí para mim, por favor. Só passar ali, querido. Mais um pouquinho. Mais um. Aí. Ó. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na terra e das que deixaram de fazer. É o que está escrito na história do rico e do Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam da sua mesa, que o socorresse com a sua resposta. Com a sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormento, escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Tem mais um aí. Tudo isso supõe-se clarissimamente que as almas permanecem sem passar de corpo em corpo, reencarnação, que possuem as características do ser humano, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas daqui debaixo do sol. Que também Abraão possuía o dom da profecia e que cada alma recebe o lugar merecido mesmo antes do dia do juízo. Amém, povo santo. Esse é o nosso irmão Bispo Irineu, que morreu pela fé no 2º século. Claríssimo para ele que essa parábola não era só uma parábola. Era mais que uma parábola. Era um fato. Pastor, o pastor Everaldo aqui está lembrando, só para salientar que Irineu de Lyon, né, ele foi bispo de Lyon, na França, nomeado por Policarpo, né? E foi discípulo de João. E Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. João discipulou Policarpo, bispo de Esmina. O bispo de Esmina discipulou Irineu. Então é a segunda geração de bispos depois dos apóstolos. Aonde a água está mais cristalina, irmão? Na fonte ou nos dias atuais? Amém? Todo mundo entendeu? Por que a gente fala tanto da igreja primitiva? Porque estava limpa a água, o entendimento. Amém? Pode avançar. Aí o desenho aí, ó. O cidadão morre aqui na terra. De um lado, seio de Abraão, para os santos. Do outro lado, lugar de tormento, para os ímpios. E no meio, dividindo os dois hemisférios do Hades, do Sheol Hades, o abismo. Eu falei que Satanás não está lá embaixo ainda. Mas quando Jesus vier,
ele vai ser acorrentado por um anjo e vai ser lançado aonde? No abismo. Que abismo? Esse abismo. Lá embaixo, no mundo dos mortos. Ele não está lá ainda. Ele vai ser preso lá no tempo aprazado. Quantos entenderam? Diga amém. Queridos, a tua Bíblia diz, um lado para os santos, outro para o perdido. A Igreja Católica diz, os santos foram para o céu. Entenderam a diferença? A Igreja primitiva diz, continua existindo o Hades, e as almas estão lá embaixo. A Igreja moderna, que herdou da Igreja Católica, diz, as almas dos santos vão para o céu. Há um grande abismo entre as ideias da Igreja primitiva e da Igreja moderna. Avança aí para mim. O Hades Sheol é o destino de todos os mortos. Jesus, ao morrer, vai para o Hades. Vamos provar aquilo que eu já tinha dito. Vamos provar biblicamente. Atos 2, 31. Leia, igreja. Estamos já chegando na reta final. Vamos lá ler comigo, por favor, para aprender. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, no mundo dos mortos. Nem a sua carne viu corrupção. Quem profetizou foi Davi, que além de tudo era profeta. Que o Cristo não ficaria preso lá embaixo, nem o seu corpo iria se decompor. É o que Davi profetizou. E para onde então? Quem está falando isso aí, em Atos, é Pedro. É o discurso de Pedro a respeito de Jesus. E ele usa a palavra que está aí, Hades. Amém? Todo mundo entendeu? Efésios 4, 9. Vamos lá? Que significa? Ele subiu, ele, Jesus, subiu. Senão que também o quê? Descera. Aonde, irmãos? Desceu para onde Jesus quando morreu? As profundezas da terra. Em outra tradução diz, como é que é? Coração da terra, mas tem outro termo. Território não, como é que chama? Na revista atualizada. Não. Desceu, não é domínios, tem o termo. Desceu às regiões inferiores. Numa outra tradução diz regiões inferiores. Aqui diz profundeza da terra. Regiões inferiores, profundeza da terra, coração da terra. Agora preste atenção, queridos. Quando Jesus entrega sua vida na cruz, quando ele diz, está consumado, a palavra de Deus diz que ele expirou, que a sua alma saiu do corpo. Amém? Na hora que Jesus entrega na mão de Deus o destino da sua alma, a alma do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, subiu ou desceu? Vai ter gente que vai dizer que subiu. Da cruz ali, irmão, da cruz. Da cruz. Jesus deu o último brado e entregou. A alma saiu do corpo. A alma de Jesus subiu ou desceu? Desceu. Para onde? Para as profundezas da terra. Para as regiões do mundo dos mortos. O credo antigo da igreja diz, não é? Quem foi romano vai saber dizer. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele vai nascer sob Pôncio Pilatos. Foi morto e sepultado. Aí a igreja católica diz, desceu às mansões dos mortos. Lá embaixo tem mansão agora. Na verdade, é melhor.
Na verdade, o termo original é no Hades, ou inferno em latim. Mas ficava feio dizer que Jesus foi para o inferno. Aí melhoraram o negócio, o eufemismo, mansão dos mortos. Esse credo é do ano mais ou menos 400. Mas até a Igreja Católica admite que ao morrer Jesus não subiu imediatamente. Primeiro ele fez o quê? Desceu para onde estão os mortos. Mas eu não posso provar mais do que isso, irmão. Quantos já chegaram à conclusão de que lá embaixo tem uma dimensão de mortos? Quantos chegaram à conclusão? E aí Jesus foi fazer o que lá embaixo? Pregar. Se as almas estão inconscientes ou dormindo, ninguém ouviu Jesus. Não é? Mas as almas estão conscientes. As almas estão conscientes. Jesus desce e fica 3 dias e 3 noites no Hades, no mundo dos mortos, antes de ressuscitar. Olha que está profetizado. Mateus 12:40. Leia comigo, igreja, vamos lá? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou grande peixe, assim estará o Filho do Homem. 3 dias e 3 noites, aonde, igreja? No interior da terra. Não é na cova, não é no sepulcro, não é na lápide, é lá embaixo. Amém? Quantos entenderam? O corpo de Jesus não foi sepultado abaixo do nível do solo, foi escavado na pedra. O corpo do Senhor ficou acima do solo. O que desceu foi a alma. Quando a alma de Jesus volta lá de baixo, ao 3º dia, reassume o seu corpo, que é transformado em glorioso, e ele aparece glorificado. Quantos entenderam? Qual é o processo natural que até Jesus passou? A alma sai do corpo, não sobe, desce. Pastor, o pastor Everaldo está pedindo o pessoal ali colocar um versículo de Mateus 12:40 na outra tradução, que tira a baleia. Baleia? Baleia é uma Feira de tradução. Almeida. Como é que é? Só por o versículo, filho, aí da versão Ferreira de Almeida. Mateus tá? 12:40. Mateus 12:40, porque esse negócio dessa baleia aí tá... tem uma... A Bíblia não diz que era uma baleia, irmão. Se eu não conseguir, eu posso ler aqui. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou no seio da terra. Glória a Deus. Seio da terra, miolo da terra, coração da terra, é o mesmo lugar lá embaixo. Todos testificam isso, irmãos? Então nosso Senhor ficou quanto tempo lá embaixo? Quanto tempo lá embaixo? 3 dias, 3 noites. A palavra ali, peixe, né? É ketos, peixe imenso. Tá? Peixe imenso. Qual peixe imenso? Ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe. A gente chuta a baleia, né? Baleia. Qual é o peixe imenso? Sei lá. Tem que caber um homem. Tem que caber um homem inteiro dentro dele. Tubarão, baleia, pronto. Qualquer peixe que caiba um homem. Avança aí para mim, por favor. Minha voz está hoje rouca. Bota lá o estudo de novo. Isso. Quantos estão entendendo até aqui? Está todo mundo entendendo? Vai ter um dia de tirar dúvida. Nós íamos voltar quarta-feira para o Rio de Janeiro. Mas já mudamos planos. Amém? Então vai ter mais oportunidade. Obrigado. Vai ter um dia para tirar dúvida. Mas eu acho que não está deixando muita dúvida aqui. Está deixando muita margem para dúvida, irmãos. Está claro? Lucas 23,
42. Vamos ler? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? Que paraíso é esse? Seja de Abraão. A igreja católica inventou que o ladrão foi lá para cima, com cruz e tudo. Meu Deus. Aí torna Jesus mentiroso. Porque Jesus, na hora que está os dois na cruz, ele falou: hoje, você vai estar comigo no paraíso, depois de morto. Jesus fica 3 dias lá embaixo. Se o ladrão foi sozinho para o céu, desencontrou com Jesus. Não é claro, irmãos? Se ao morrer Jesus não subiu, desceu, e ele falou: vai estar comigo hoje. Pastor, e naquela época não tinha Waze. Como é que ele ia se achar, hein? Meu Deus, sem mapa, sem nada. Ele se perdeu sozinho e foi para o céu. Não bate, querido, não bate. Entenderam? Onde que o ladrão encontrou depois da morte com Jesus? Lá embaixo. É onde Jesus ficou 3 dias. Não tem como inventar que um foi para baixo e o outro foi para cima. Não tem como, irmão. Mas a igreja inventa, viu? A igreja católica inventou. Jesus não tinha subido ainda, nem depois de ressurreto. João 20, 17. Maria, vou dar um contexto. Maria, como mulher judia, não podia fazer obra no sábado. Ela esperou chegar o dia, primeiro dia da semana, para terminar o serviço funerário em Jesus. Ela queria jogar unguento. Ela leva unguento para perfumar o corpo do mestre. Ela espera ver Jesus morto. Aí Jesus já tinha ressuscitado. Ele está ali perto, no jardim, no horto. Maria olha para ele e não reconhece. Aí fala assim: se você viu quem roubou o corpo do mestre, me fala. Alguém roubou o corpo do mestre. Ela está preocupada com o corpo de Jesus. Aí Jesus começa a conversar com ela. Aí cai a ficha. Quando cai a ficha, ela fala: Rabone, mestre. Ela leva um susto. Está vivo. Provavelmente, ela deve ter segurado nos pés dele. Se agarrou nele. Aí Jesus diz: Maria, deixa de me deter ou de me segurar, porque eu ainda não subi. Primeiro dia da semana. E Jesus diz: ainda não subi. Que história é essa que as almas subiram invisível lá para o céu? Que história é essa que o ladrão se encontrou com Jesus? Jesus não subiu. Primeiro dia da semana, 3 dias depois. Está escrito ali, vamos lá. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. João 20, 17, né, pastor? Aleluia. É 20, 17. Eu falei o quê? Não, é porque os irmãos aqui estão lendo, né? Mas também está sendo transmitido na rádio. Sim. João 20, 17. Jesus não tinha subido ainda. Não tem conversa. E Jesus não apareceu com Adão do lado. Ele não apareceu com Adão. Aqui, ó. Maria, deixa eu te apresentar. Eu peguei lá de baixo Adão. Aqui lá é Noé. Moisés. Jesus subiu sozinho. Foi a ressurreição dele. Não tirou alma nenhuma lá de baixo. Amém, povo santo? Vamos avançar. Pastor, agora são os textos da patrística. Eu vou ler. Capricha aí. E aí depois tem só mais uma explicação, que é o Paulo sendo arrebatado até o 3º céu. E aí finaliza, tá? É uma série de textos da patrística aqui, olha só. Agora, para colocarmos fim aos exemplos antigos, passamos aos atletas que nos tocam de perto. Verifiquemos os nobres exemplos da nossa geração. Por ciúme e inveja foram perseguidos e lutaram até a morte. As nossas colunas mais elevadas e retas
Fixemos nossos olhos sobre os valorosos apóstolos. Pedro, que por ciúme injusto, não suportou apenas uma ou duas, mas numerosas provas. E, depois de assim render testemunho, foi para o lugar glorioso, né? Não é para o céu, é para o lugar glorioso que lhe era devido. Quem escreve isso é Clemente de Roma, discípulo do apóstolo Paulo, no Só um 80 comentário depois aí, de pastor. Cristo. Comentário. Todas as vezes que a igreja primitiva falava dos apóstolos morreram, para o lugar santo, para o lugar glorioso, nunca nenhum deles falou para o céu. Só isso. Avança aí. Vamos lá. Por ciúme e discórdia, ainda Clemente, né, discípulo de Paulo, Paulo ostentou o preço da paciência. 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé, ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi para o lugar santo, ele que se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. Tem mais texto aí, agora, mais uma vez, Clemente, né? Lugar glorioso, lugar santo. Agora ele diz o seguinte: desde Adão, passaram todas as gerações até os dias de hoje, ou seja, desde Adão até os dias dele, até hoje, né? Estão todos no mesmo lugar. Mas os que foram perfeitos no amor permanecem no lugar dos piedosos. Lugar dos piedosos. Lugar santo. Vamos lugar lá. separado. Irineu de Leão. Se o Senhor se submeteu às leis da morte para ser primogênito entre os mortos, e ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra, antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos discípulos também os sinais dos pregos, e assim subir ao Pai, deve-se envergonhar os que afirmam que o inferno é este nosso mundo, e que o homem interior sobe para o lugar supraceleste, céu, deixando aqui o corpo. Segura aí, pastor. Sim. Essa frase não pode ser passada correndo, não. Olha o que o nosso irmão primitivo diz. Deve se envergonhar os que afirmam que o inferno é esse nosso mundo. E que o homem interior, o que é o homem interior? Alma. Sobe para um lugar acima dos céus, supraceleste. A igreja primitiva negava que a alma subia. Pode ir, pastor. Tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitando depois corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com seus discípulos, pois era para eles que o Senhor fez tudo isso. As almas deles irão a um lugar invisível estabelecido por Deus, e aí ficarão até a ressurreição, à espera dela. Depois reassumirão seus corpos numa ressurreição perfeita, isto é, nos seus corpos, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, e irão à presença de Deus. Nenhum discípulo é superior ao mestre, mas todo discípulo será perfeito como seu mestre. Aleluia. Percebam, queridos, não há nenhum equívoco na igreja primitiva. Se Jesus desceu, passou um período curto e depois ressuscitou para subir ao céu, é o mesmo trajeto para nós. Morre aqui na terra, desce, e espera a ressurreição, que ainda não aconteceu, para depois subir. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, nós não temos problema com o céu, nós não somos celestofóbicos, criei até um neologismo, celestofóbico, nós amamos o céu, só não admitimos que a alma morta vá para o céu. Quando é que o homem de Deus vai para o céu? Depois da ressurreição, corpo glorioso, amém, entenderam? Não vai em alma, vai em alma e corpo glorificado. Não perca, os pastores vieram aqui e acabaram com o céu. Acabamos não, irmão. Só estamos botando pingo nos i. Estamos dizendo que a alma não vai para lá. Mas quando formos glorificados, eu também quero conhecer como é que é lá em cima, no céu. Mas tem que esperar o dia da ressurreição. Amém, povo santo? Ninguém sobe antes do dia da ressurreição. Ninguém. Ninguém. Tem que passar no processo do esperar no mundo dos mortos, no paraíso. Amém? Para terminar, vamos lá. Avança mais um. Paulo diz assim:
Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Quem lê assim rapidinho, pensa que é uma única experiência de arrebatamento. Mas Paulo repete os termos. Por que repete? Ele foi em 2 lugares. Ele foi no terceiro céu, viu coisas lá em cima. Depois ele foi aonde? No paraíso. Aí a ideia é, deve ser o mesmo lugar. Não é. O próprio Irineu de Leão não está aí? Não está aqui. Tem? Avança aí para mim. Posso ler? Não é esse texto não, tem outro. Não deve estar na apostila não. Mas não é esse não. Mas eu conheço o texto de Irineu de Leão. Esse outro texto não está na apostila não. Está no livro de Irineu de Leão. Ele diz assim, sobre isso ele diz o seguinte. Ele usa termos diferentes. Quando fala do arrebatamento até o terceiro céu, ele usa foi elevado. Quando fala da experiência no paraíso, ele usa levado. Está ali, pastor, o texto aí. Ó. Esse aí? É. Com efeito, é para o justo que possui o Espírito que foi Não, não é preparado esse. para o paraíso, Não é esse. aonde também foi levado o apóstolo Paulo. Mas o outro texto faz análise daquele texto ali. Não é esse. Ah, então está em metade do texto. É, o outro faz um contraste. Quando vai para o terceiro céu, elevado. Quando vai ao paraíso, levado. São 2 termos diferentes. Esse texto não está aqui não. Mas leia, por favor, pastor. Com efeito, é para o justo que possui o Espírito que foi preparado para o paraíso, aonde também foi levado o apóstolo Paulo e onde ouviu aquelas palavras que para nós agora são indivisíveis. E é aí que ficarão até a consumação final, estreando assim a incorruptibilidade. Amém, amém. É que tem um outro texto mais claro ainda, entendeu? No escrito Pai Apostólico. Para terminar, irmãos, para terminar, nós vamos pegar o testemunho de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu, 1º século. Ele vai falar da crença dos judeus. Então aqui não é a Bíblia, aqui não é a igreja primitiva, mas para efeito de entendimento, nós vamos ver como é que os judeus pensavam sobre o seio de Abraão. Pode ir, pastor. Quanto ao Hades, onde ficam detidas as almas dos justos e dos injustos, precisamos dizer algo. O Hades é um lugar que não foi acabado de modo regular, uma região subterrânea, onde não brilha a luz deste mundo. Dessa circunstância, concluímos que o Hades está envolto em trevas perpétuas. Ali ficam as almas em custódia, e seus guardiãos são anjos, que distribuem castigos temporários, de acordo com a conduta e as maneiras de cada uma. Há uma única entrada para essa região inferior, e cremos estarem ali postados um arcanjo e sua hoste angelical. Aqueles que atravessam essa entrada não se dirigem todos para o mesmo lugar. Os justos são guiados para o lado direito, e esse lugar chamamos seio de Abraão. Quanto aos injustos, direito, né? E a esse lugar chamamos seio de Abraão. Quanto aos injustos, são arrastados à força para o lado esquerdo. Esse é o discurso. Tu pensou Tá em certinho, política, tá você pensou em certinho. política. Né? Você pensou em política. Pensei não. Pensou em política, pensou em política. Fala aí, irmão. E esse discurso ateniente ao Hades, onde ficam detidas as almas de todos os homens, até o tempo determinado por Deus, quando todos os homens ressuscitarem dentre os mortos. E isso não mediante a transmigração das almas, reencarnação, de um corpo para o outro, pois cada qual ressuscitará em seu próprio corpo. Amém. É que ele viu ali direita e esquerda. Vocês perceberam, não perceberam? O justo vai para a direita. Entenderam? Eu não faço politicagem. Mas o ruim vai para a esquerda. Entendeu? Vamos ilustrar isso não. O que importa, queridos, é que haverá o dia em que Jesus descerá do céu ao toque da 7ª trombeta.
os mortos em Cristo ressuscitarão. Da onde saem as almas dos mortos? Presta atenção. Jesus não vem trazendo alma do céu. Onde a sua Bíblia diz que Jesus vem com alma? Jesus vem cercado de anjos. Mas ao comando dele, as almas saem do mundo dos mortos e ressuscitam. Amém? Qual lado que ressuscita? Sei de Abraão. O restante permanece morto, esperando o dia da segunda ressurreição. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé nessa hora, queridos? Por gentileza. Estamos encerrando. Foi proveitoso, meu irmão? Cansaço, né? Estica aí, querido. Faz um alongamento. Porque tem mais. Tem mais. Aleluia. Mas foi bênção, queridos. Entender é muito importante. Está pisando numa pedra firme, um texto bíblico claro. Respaldado nos irmãos que morreram pela fé, primeiro e segundo século. Nosso entendimento não deriva para qualquer evento de doutrina. É o resgate, como foi dito aqui, queridos. É a renovação daquilo que se perdeu. Não uma reforma, uma restauração. Eu gostaria que você erguesse sua destra ao céu, sua direita. A palavra de Deus diz que devemos erguer mãos santas. Erguendo mãos santas. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que a sua palavra revelada permaneça no nosso coração. Pai Santo, bendito é o teu nome. Obrigado por esses minutos, essa pouco mais de hora, que estivemos aqui debruçados na tua palavra. Obrigado pelo entendimento da tua palavra. Obrigado pela fé que nos faz anuir a tua palavra. Que essa palavra permaneça no nosso coração. E aquilo que não é teu, Senhor, toda a doutrina, todo sofisma, toda a ideia teológica, religiosa, que foi plantada, que foi herdada nos nossos corações, tira, Senhor. Tira toda a árvore que o Senhor não plantou, tira dos nossos corações. E firma, bem forte, com ponteira, nas tábuas do nosso coração, a tua verdade. Nós clamamos, Deus, nos abençoa assim. Em nome de Jesus, para a vitória do teu povo, a tua igreja, que tenha nos lábios a história certa, e não os fake news do diabo. Ajuda o teu povo a examinar as escrituras, e ter entendimento claro, daquilo que a tua palavra revela. Abençoe esse povo, em nome de Jesus. Amém e amém.